Uma pessoa poderia saber toda a verdade que foi revelada em todas as filosofias e em todos os escritos místicos conhecidos pelo homem, e ainda assim não ter um único toque da consciência de Cristo. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real sobre esses assuntos, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, já teve esse assim chamado despertar espiritual, também chamado de despertar da consciência ou iluminação espiritual. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado desperto de consciência. Bom, mestre, eu vou ler uma pergunta de um membro aqui do canal, mas antes de ler a pergunta, mestre, quero dar um rápido recado. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira muito simples de poder contribuir com o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou na Magazine Luiza, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Dado o recado, mestre, então eu vou ler a pergunta deste membro aqui do canal. Ele fez o seguinte comentário. Mestre, tudo o que eu chamo de eu vem da mente. Existe algo além disso? Ô Gilson, a verdade que temos sobre quem nós somos está na ideia que fazemos, na presença do pensamento. Portanto, é a presença do pensamento em você. A resposta que você me dá sobre quem é você. Você tem uma ideia sobre você. Essa é a sua resposta para mim. De onde vem essa resposta? Ela não nasce da memória. Não é o seu nome. Não é a sua história. Não é isso que você fala sobre si mesmo? Para mim? Não é esse um registro no cérebro? Aqui a pergunta é: quem é você sem esse registro? Sem esta memória? Sem este passado? Portanto, a pergunta é: quem sou eu? Nós estamos vivendo dentro de um princípio que tem por base aquilo que o pensamento diz, aquilo que o pensamento retrata. Mas o pensamento não tem outra coisa aí a não ser as recordações, as lembranças, as memórias. Agora a pergunta é: aquilo que é você é uma memória? Ou a memória é sobre o que aconteceu a esse corpo e a essa mente? Ou a memória é só aquilo que o cérebro tem registrado desses acontecimentos? Repare como é simples isso. Nós não estamos vivendo a realidade do momento. Nós estamos vivendo as impressões do passado. Quando estamos situando a vida no momento presente com base na memória. Por que se torna fundamental essa compreensão? Porque isso nos dá a real visão da vida. E na visão real da vida, daquilo que de fato aqui está presente sem o passado, não há neste instante, por exemplo, o medo. Observe que o medo presente no ser humano, o medo é só um exemplo de um dos sofrimentos bem presente em cada um de nós. Portanto, o que é a presença do medo? O medo não é a presença do pensamento? Não é quando o pensamento
fala algo que irá acontecer dentro da sua cabeça, que produz a presença do medo para alguém aí, para esse eu. Quando é que você sente medo? Você sente medo quando o pensamento está presente. Se você não tiver a lembrança de algo que você fez no passado e que possa ser descoberto, você não tem medo. Mas se você fez algo no passado e teme ser descoberto, esse temor nasce do pensamento. Então, aquilo que você fez de errado no passado pode ser descoberto aqui no momento presente. Mas é a presença do pensamento. É quando a lembrança disso, é quando isso aparece que o medo surge. Portanto, o medo é sempre algo no pensamento. É o pensamento do que já aconteceu ou o pensamento do que poderá acontecer. Não há medo aqui, neste instante, sem o pensamento. Portanto, compreender como o pensamento acontece, como ele se processa dentro de cada um de nós, construindo, estabelecendo, sustentando a continuidade desse eu, desta pessoa que eu sou, que é basicamente memória. A compreensão disso é o fim desta psicológica condição de medo. Mas quando falamos de ansiedade, de inveja, de ciúme, de raiva, de tristeza, de preocupações, repare, não estamos falando também do pensamento, que são lembranças, memórias. Memórias para quem? Para este mim? Para este eu? Mas o que é este eu? Quando é que você tem o sentimento de ser alguém? Não é quando a lembrança surge. Você não tem qualquer ideia de estar presente sem o pensamento, sem a memória, sem a lembrança. Quando você está com medo, você se dá conta de estar presente, mas se dá conta em razão da memória, em razão do pensamento. Então surge esse eu. Então, com certeza, a realidade deste ser, que é você, não é este eu. Porque este eu aparece quando a memória surge. Sem a memória, não existe esse eu. Mas há uma realidade aqui presente, além da memória, além do pensamento. Isso permanece desconhecido por cada um de nós. Porque nos falta uma compreensão direta da verdade sobre esse mim, sobre este eu, sobre esta pessoa. Portanto, a pergunta continua sendo: quem é você sem este eu? Quem é você sem esta memória? Quem é você sem esta imagem? Qual é a verdade sobre você? Não a ideia que o pensamento tem sobre você, e sim a realidade sobre você. Então, há uma diferença entre a ideia que o pensamento construiu sobre você e a realidade deste ser, que é você. A vida é real quando a ilusão termina. Se não temos a presença da realidade, da verdade, desta ciência de ser, não temos a vida real. Temos a vida da memória, da lembrança, do passado. Olhe para si mesmo como alguém presente nessa ideia de ser alguém. A vida
se sustenta nesse modelo cerebral de pensamento de ser, de imaginação de ser. Nós estamos vivendo no estresse, na ansiedade, na ambição, na inveja, no medo, no ciúme, na raiva, nas preocupações. Nós temos alguns momentos de prazer, alegria, satisfação, mas muitos momentos de dores, pesares, temores, receios. A vida deste eu, da pessoa que eu sou, é basicamente uma vida complicada. Nós desconhecemos a realidade da paz, a realidade da felicidade, a verdade do amor. Sim, temos momentos de afagos, de carinhos, de troca, mas tudo isso ainda está dentro desse centro que é o eu, o ego, a pessoa. Descobrir a verdade sobre si mesmo requer a presença do autoconhecimento, requer a presença desta visão do momento, desta visão da vida, sem passado. Podemos ter esta revelação, podemos assumir a realidade de ser, não a ideia de ser. Na ideia de ser, você não está feliz com quem você é. Sendo bastante honestos, há sempre a procura por mais, a ânsia por mais dentro de cada um de nós. Nós não temos a vida como ela acontece. Nós temos a vida na ideia de como ela deveria acontecer. É assim que, psicologicamente, nós funcionamos. Estamos sempre dentro de um projeto para o amanhã, para ter paz amanhã, para ser feliz amanhã, para encontrar o amor amanhã. Há um sentimento de carência, de falta. Assim, a maioria entre nós vive nesta condição, que é a condição do eu, que é a condição do ego. Nesse sentimento de pessoa, nesse sentimento de ser alguém. A descoberta da vida, a verdade de Deus, a ciência de ser, requer a presença de uma mente livre, psicologicamente, internamente, livre de todo o condicionamento que ao longo da vida nós recebemos. Isso nos deu esta formação psicológica de crença de uma identidade, vivendo nesta imagem, nesta autoimagem estabelecida pelas ideias, pelos pensamentos. É isso que nós estamos aqui com você explorando, investigando, aprofundando. Compreender a verdade sobre si mesmo é descartar a ilusão de uma identidade que se vê presente no tempo. Nesse momento chamado hoje, entre esse ontem e o amanhã. Veja, não existe tal coisa como esse ontem ou amanhã psicológico. Sim, nós tivemos o ontem e teremos o amanhã. Mas esse é o tempo do calendário. Esse é o tempo do relógio. Esse é o tempo cronológico. Nós jamais teremos o amanhã psicológico, como jamais tivemos o ontem psicológico. O que você chama de passado é a memória, é a recordação.
do que já aconteceu. Mas você coloca nesta recordação, nesta lembrança, uma identidade presente que nunca existiu. Repare o quanto é importante nós investigarmos isso. Você acredita estar aqui agora como alguém? Nós temos aqui agora a vida? Não temos esse eu. Esse eu é uma imagem que o pensamento está estabelecendo aqui como sendo alguém. Então você, como alguém, não viveu o passado. Você, como alguém, não viverá o futuro. Porque não existe esse alguém. Isso é uma imaginação do pensamento. É uma criação do pensamento. É um movimento de imagens que o pensamento está estabelecendo em seu cérebro. Portanto, nós precisamos de um cérebro livre desta imaginação, que é a imaginação do eu. Então, quem é você sem este cérebro? Sem esse condicionamento cerebral? Sem esse condicionamento psicológico? A grande resposta para essa pergunta está na revelação daquilo que aqui está presente, além do tempo, além desse passado, presente e futuro, que é a realidade divina, que é a realidade de ser, que é a verdade de Deus. Nesta descoberta, nesta revelação, nós temos o fim do sofrimento. Nós temos o fim do medo, o fim dos conflitos e todo tipo de desordem criada por esse modelo de condicionamento psicológico, de memória psicológica, que tem estabelecido essa ilusão de uma identidade, que é a pessoa. Não há pessoa, não existe esse eu. A plena ciência desta realidade, não a crença, mas a plena ciência desta verdade é a liberação. É o fim da confusão. É o fim da desordem. É o encontro com o Supremo. É o encontro com a vida real. É esse o nosso trabalho aqui juntos. É nisso que estamos colocando a nossa mente e o nosso coração. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal. Inclusive, esse é um dos benefícios que os membros têm, que é a resposta antecipada às perguntas e ainda algumas delas nós trazendo aqui para os vídeos. Para se tornar membro, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe e ter acesso a diversos benefícios exclusivos, como, por exemplo, vídeos só para membros, e não são quaisquer vídeos, são vídeos de encontros presenciais com o Mestre Gualberto. Então, tá feito o convite, eu vou ler a pergunta deste membro aqui do canal. Mestre, o que significa se libertar da ilusão de ser alguém? Sim, Gilson, daí a importância de se libertar dessa ilusão, que é a ilusão de ser alguém. É uma ideia, é uma crença, é uma sugestão. Se eu lhe falar da água para matar a sua sede, isso não vai resolver o seu problema. Mas se eu lhe der um copo com água, ou 2 copos d'água, isso resolverá a sua sede. Então, o que põe fim à sede é a presença da água, e não a crença de que a água resolve. Nós estamos constantemente na ideia de encontrar o amor, de encontrar a paz, de encontrar a felicidade, de encontrar Deus. Nós estamos numa constante ideia ou imaginação de ser feliz, de viver a verdade. Mas estamos apenas sustentando tudo isso em crenças, em conceitos, em ideias. Nós precisamos descobrir a verdade sobre este eu, sobre este mim,
sobre esta pessoa. É com base no autoconhecimento, no fim da ilusão desta pessoa, deste eu, deste ego, que temos de fato a verdade se revelando. Portanto, não é desta crença de alcançar um dia, é desta ciência de ter a revelação aqui e agora, que de fato nós precisamos. Ter a ciência desta revelação. Isso ocorre quando nos libertamos dessa ilusão, que é a ilusão de ser alguém, que é a ilusão do eu, deste ego, desta pessoa presente. Portanto, não basta acreditarmos que a pessoa é uma ilusão, o ego é uma ilusão. Repare que essa é uma das afirmações que muitas pessoas fazem quando estudam livros espirituais. Elas terminam chegando a uma conclusão meramente intelectual de que o ego é uma ilusão e que precisam se livrar do ego, precisam se livrar desse alguém. Mas é uma mera conclusão intelectual, uma crença. Isso não resolve a questão da sede. Assim como a crença da água não resolve a questão desta saciedade. O fim da sede consiste em tomar água. Você não vai ter qualquer saciedade, você não vai ter qualquer término ou o fim da sede acreditando que água resolve. Portanto, nesta autodescoberta, aqui está a revelação daquilo que aqui está presente. Além do eu, além do ego, além da ilusão. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que os vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de energia, um campo de presença, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, nós temos uma facilitação incrível para nos auto-investigarmos, para entrarmos no estado de quietude, de meditação e podermos ter uma visão real sobre os assuntos que tratamos aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já aproveita e se torne membro do canal para ter acesso a todos os benefícios exclusivos. Já dá o like no vídeo e nos vemos no próximo vídeo.